História do Sr. H, da Sra. S e uma grande lição do purgatório para nós, retirado do livro As Almas do Purgatório Disseram-me, de Maria Sima. Essa história nos dá uma grande lição para não cometermos um erro muito comum. Vamos para a história. Era o ano de 1954 e um homem veio pedir informações para Maria Sima sobre 2 defuntos. Este homem, perguntou sobre o Sr. H e sobre a Sra. S. Maria Sima indagou as almas do purgatório e teve a seguinte resposta: a Sra. S foi libertada, já não está mais no purgatório, está no céu, mas o Sr. H ainda está no fundo do purgatório. O homem abanou a cabeça, dizendo: não é possível. A Sra. S, ela morreu no hospital por causa de um aborto. Ela já está libertada. E o Sr. H, que era sempre o primeiro e o último na igreja, está no fundo do purgatório? Quando essa história foi se espalhando para a aldeia, metade da aldeia, quando soube da resposta, ficou espantada. Como a Sra. S já saiu do purgatório e o Sr. H está no fundo do mesmo purgatório? Maria Sima, então, foi perguntar novamente para as almas e recebeu como resposta: não te enganastes, anotastes corretamente, é isto mesmo. Aconteceu que uma mulher que tinha conhecido muito bem a Sra. S e o Sr. H disse: eu conheci muito bem a Sra. S. Ela era fraca, sob o ponto de vista moral, é verdade, mas sofreu muito por isso. Isso vinha-lhe em grande parte de modo hereditário. Morreu de aborto, é verdade, mas o padre que a assistiu na hora da morte reconheceu: eu gostaria tanto de morrer com sentimentos de arrependimentos iguais ao desta mulher. O próprio padre que ministrou aqueles momentos finais da mulher, percebeu um grande e sincero arrependimento, uma contrição dela. A mulher continuou: em contrapartida, o Sr. H era de fato o primeiro e o último a entrar na igreja, mas o Sr. H criticava incessantemente os outros. E o que mais me indignou foi que, quando estávamos no enterro da Sra. H, ninguém estava mais feliz e excitado como o Sr. H, que chegou a dizer: uma tal desavergonhada não devia ser enterrada no cemitério. Maria Sima então disse: agora está tudo claro para mim. Nosso bom Deus, o Senhor, não quer que julguemos os outros. O Sr. H condenou esta mulher. No entanto, Deus foi misericordioso com ele, porque apesar de tudo salvou-se, pois é muito perigoso condenar alguém. E ela nos dá uma grande lição. Suponhamos que 20 pessoas cometem uma ação que, vista exteriormente, é a mesma, mas há tantos fatores a considerar: qual a educação que essa pessoa teve, a hereditariedade, o conhecimento, o estado de saúde, o comportamento, quem a rodeia. E a grande lição é: nós nunca podemos julgar. Cabe a Deus o julgamento. Esta grande lição de Maria Sima, nós podemos aprender grandes coisas, muitas coisas. Primeiro, esta que é mais clara: não podemos julgar. Cabe a Deus o julgamento, porque são muitos os fatores. Tem muitos fatores, como a hereditariedade, como nós vimos, toda a sua formação, toda a sua educação, todas as suas influências, suas amizades. Então, o mesmo ato que uma pessoa realiza, ela vai ser julgada de diferentes formas por Deus. Se uma pessoa comete um ato e a outra pessoa comete o mesmo ato, aquilo não vai ter, às vezes, o mesmo valor para Deus. Deus sabe toda a história, sabe as motivações, sabe o porquê,
tem todas as inclinações. Deus, então, que vai julgar cada ato, porque Ele conhece as pessoas, Ele conhece a consciência, Ele conhece a alma de cada pessoa. Por isso, cada pessoa vai ter um julgamento diferente, porque cada pessoa é única, é totalmente singular. Então, só Deus sabe a questão única de cada pessoa. Por isso, somente Ele pode julgar. Essa é uma lição. Outra lição que nós aprendemos dessa história é que não basta apenas fazer o mínimo, não basta apenas participarmos das missas como o Sr. H, não basta apenas fazermos aquilo que é necessário. Sim, devemos fazer. Essa lição nos mostra que isso é necessário para a salvação. Devemos fazer tudo isso. Devemos cumprir os 10 mandamentos, devemos cumprir os 5 mandamentos da igreja, devemos participar das missas, devemos sempre frequentar a igreja, rezar. Mas só isso não basta. Durante o dia temos que ficar atento. Durante as minúcias temos que ficar atento a cada um dos significados. Não cometermos coisas que parecem tão bobas, mas não são. Como, por exemplo, ficar criticando, ficar julgando, ficar falando mal dos outros, porque apesar de parecer pequenos, esses atos não são. E um dia todas as almas prestarão contas a Deus desses atos que não são nem um pouco pequenos. Podem parecer pequenos, mas têm uma força e têm um impacto muito grande. Então, com esse relato das almas do purgatório, podemos aprender essas duas lições. Primeiro, não julgar. E segundo, mesmo se já estamos trilhando o caminho que Deus nos indicou, só isso não basta. Temos que ter o máximo de perfeição possível, o máximo de caridade possível, evitar todas as críticas, evitar todos os julgamentos, pois isso é muito importante e muito querido por Deus, como essa história de Maria Sima nos ensina.